Olá, pessoal! Estou de volta com mais uma pílula do conhecimento sobre bastão retrátil. Dentro deste tema, nós vamos falar especificamente sobre porte, transporte, saque e sobre a base ou posição de uso do bastão. Mas antes de eu entrar nestes temas, eu quero fazer aqui um comentário sobre o seu, sobre o meu, sobre o nosso direito à segurança e à defesa, que está previsto na Constituição, no Código Penal e no Código Civil. Vamos lá? Começamos considerando que todos nós temos o direito inviolável à segurança. Esta garantia, ela está lá no artigo 5º da Constituição. Neste mesmo artigo, especificamente no inciso 2, também está previsto que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Muito bem. Para garantir a nossa segurança, nós temos o direito de exercer, então, a nossa legítima defesa, conforme está previsto no artigo 23 e 25 do Código Penal e no artigo 188 do Código Civil. Agora, para que a nossa defesa ela seja legítima, é preciso que a agressão ela seja injusta e que ela esteja acontecendo no momento da reação ou no momento da resposta, que por sua vez ela deve ser proporcional ao agravo. É justamente aqui que entra a necessidade de nós termos ao nosso dispor instrumentos de defesa que nos possibilite o exercício de nosso direito à legítima defesa de forma proporcional ao agravo. E, obviamente, sem cometer excessos. Afinal, o mesmo artigo do Código Penal que prevê o direito à legítima defesa, ele também prevê que qualquer excesso, seja ele doloso ou culposo, é punível. Ou seja, se nós excedermos em nossa legítima defesa, nós poderemos responder pelo crime, seja ele lesão corporal, tortura, homicídio ou outro crime aplicável ao fato concreto. Agora, com essas considerações, nós já podemos avançar a nossa pauta falando especificamente sobre o bastão retrátil, que é um instrumento de menor potencial ofensivo que pode ser utilizado aí para defesa, para imobilização e para ataque. Nós vamos começar falando sobre o porte e transporte deste equipamento. E para que vocês tenham uma referência de modelo, nas demonstrações que eu vou fazer a seguir, eu vou utilizar o bastão retrátil flexível Stun Stick, acompanhado do seu respectivo coldre. Na aula passada, eu disse que todas as pessoas podem ter, transportar e usar um bastão retrátil, seja de forma ostensiva, como é o meu caso nessa aula, ou de forma velada, como eu estava na aula anterior. A posição de porte e transporte depende muito da preferência do usuário. Há pessoas que preferem portar e transportar também o bastão com a extremidade do cabo voltada para baixo, ok? Outras pessoas preferem portar e transportar de forma invertida, ou seja, com uma saída dos extensores voltada para cima. Neste caso, não há forma certa ou errada. O que existe é a preferência individual. A única coisa que eu recomendo é que a posição de porte e transporte seja sempre a mesma e que o usuário esteja sempre treinado para efetuar o saque na posição escolhida. Eu digo isto porque a posição de porte e transporte do bastão retrátil influenciará diretamente na posição de saque. A forma de saque dependerá se a pessoa é destra ou canhota. Dependerá da posição do corpo onde se encontra o bastão retrátil. Se é do lado esquerdo, do lado direito, na frente ou atrás do corpo. Depende ainda da posição em que o bastão ele é transportado.
Ou seja, se a extremidade interna do cabo de empunhadura, se ela está voltado para cima ou se ela está voltado para baixo. Muito bem, vamos para os exemplos. Tendo como referência eu, que sou destro, se o bastão ele estiver do lado direito, na frente ou atrás do corpo, com a ponteira voltada para baixo, eu farei um saque direto, né? E a posição da mão, ela vai ser aqui com os dedos, né, polegar e indicador, também voltado para baixo, na mesma posição em que encontra, né, a saída dos extensores. Agora, se o bastão ele estiver em qualquer desses locais do corpo, na frente, direita, atrás, mas com a ponteira voltada para cima, eu também vou fazer o saque direto, mas a posição da mão é com os dedos aqui, o polegar e o indicador, voltado para cima. Se o bastão ele estiver do lado esquerdo do corpo, a única coisa que muda é o tipo do saque, que ao invés de ser um saque direto, ele vai passar a ser um saque cruzado. Beleza? Geralmente, a posição do saque ela acaba favorecendo a abertura do bastão em determinada posição. Seja aí a posição vertical, né, a posição horizontal ou diagonal, aí de cima para baixo ou de baixo para cima, enfim. A base de utilização do bastão depende de uma série de fatores, como, por exemplo, o tipo de enfrentamento, os recursos disponíveis ali no momento e até a conjuntura, né, a conjuntura atual. Geralmente, o posicionamento ele segue o mesmo padrão utilizado na base de defesa pessoal. Ou seja, as pernas aqui elas são mantidas entreabertas e o corpo lateralizado, ok? Mas como são muitas aí as possibilidades, nós vamos aqui fazer alguns exemplos, né? Alguns exemplos de posição de corpo e posição de empunhadura do bastão. Vamos imaginar que um agressor ele esteja aí com uma faca. Obviamente, sempre que o nosso agressor está com a faca, o nosso objetivo maior é manter aí uma grande distância, aliás, a maior distância possível do agressor. Neste caso, a mão que vai empunhar o bastão, ela sempre vai ficar para frente, né, para manter a distância que nós pretendemos. Na mesma situação, vamos imaginar que o agente ele está com o bastão em uma mão e com uma arma de fogo em outra mão. A posição ela não muda, né? Ou seja, o bastão ele vai continuar ficando na frente do corpo. Por quê? O objetivo aqui é tentar coibir o agressor utilizando o bastão retrátil, que ele possui um menor potencial ofensivo. Agora, caso o bastão ele se mostre ineficiente, o agente ele passa imediatamente a utilizar a arma de fogo, que tem, então, maior poder, ou um poder ofensivo em relação ao bastão retrátil. Beleza? Agora, vamos imaginar uma situação em que o agente ele está com o bastão em uma mão e numa segunda mão ele esteja com a segunda arma menos letal. Por exemplo, ele esteja aí com um espargidor. Neste caso, vai inverter a base. Ou seja, o ideal é que o espargidor ele esteja aqui na mão fraca, em frente ao corpo, enquanto o bastão ele vai ficar recuado, né, na mão forte. Neste caso, qual que é a nossa finalidade? É tentar coibir o agressor com uma arma de menor potencial ofensivo, que é o espargidor. Caso o espargidor ele se mostre ineficiente, então passamos a utilizar o bastão retrátil, que tem um maior poder ofensivo se comparado ao espargidor. Poderia, inclusive, aqui fazer um uso combinado, se fosse o caso. Durante o uso do bastão retrátil, há uma série de recomendações a serem observadas durante a movimentação. Movimentação para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Mas este é um assunto da próxima aula. Por hoje ficaremos por aqui e eu te aguardo na próxima aula para darmos continuidade em nossos estudos. Um grande abraço e até breve. Você já se perguntou por que alguns profissionais de segurança têm tanto sucesso e outros não? Afinal, qual é o segredo para se tornar um profissional de sucesso? Certamente um dos segredos está relacionado ao comprometimento e à qualidade dos estudos sobre segurança. Desenvolver competências estratégicas,
técnicas, táticas e operacionais para o exercício de atividade de segurança é o primeiro passo para ter sucesso, para ser um profissional de destaque e também para ser uma referência na área de segurança. Se você quer revolucionar a sua carreira profissional e se projetar para um patamar de excelência em matéria de segurança, venha participar de nossos cursos de pós-graduação que estão revolucionando o ensino superior. Solicite gratuitamente o projeto pedagógico ou reserve a sua vaga através do e-mail treinamento@policiajudicial.com.br ou via o WhatsApp 41 99977 4585.